Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus irmãos, é: o que é a teologia do pacto? Teologia do pacto é bíblico? Mas antes que eu comece a falar, eu quero pedir, por favor, a sua ajuda. Entra neste canal se você não é inscrito, se inscreve, ative o sininho de notificações para você estar recebendo novos vídeos, seu like ou dislike no rodapé, nos comentários, o que você achou desse assunto. E até uma sugestão de vídeo para você, ok? Bora lá, são mais de 400 vídeos já neste canal, só para você entender que tem muitos assuntos aí a serem estudados, ok? Bora lá então, mesmo que de forma resumida, mas texto no contexto. Teologia do pacto. A teologia do pacto ela é baseada numa teoria de que Deus tem para os homens uma única aliança, um único pacto, apenas um povo, apenas uma representação de que a igreja, mesmo sendo o Novo Testamento, ela é apenas um povo junto com o judeu, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a teologia do pacto, que os teólogos do pacto, que esse pessoal entende por Deus, entende por obra de Deus, entende por igreja, entende por ministério eclesiástico, entende de uma forma geral, eles misturam tudo, tá certo? Batem, junta tudo num liquidificador, num triturador, beleza? E dá para o povo beber. Mas nós vamos ver aqui que não é assim. Já quero adiantar para você, senão você vai achar que o assunto não é bacana, mas o assunto é bacana sim. Vamos lá. Essa teologia, ela defende e interpreta as profecias de uma forma não literal. Isso é perigoso, porque a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela foi feita para ela ser entendida de forma literal. E você vai entender abaixo por que sim e por que não, tá? Vamos lá, uma primeira característica, vamos lá. Uma característica, talvez uma ou duas ou três, mas preste atenção nessa característica aqui, nesta característica aqui. Uma interpretação literal das escrituras, principalmente a profecia bíblica. 2. Uma distinção entre Israel e a igreja no programa de Deus. Eu dei a primeira característica, que é a interpretação literal das escrituras, principalmente a questão das profecias. Tá? A segunda característica é a distinção entre Israel e o programa de Deus para com o Novo Testamento, a igreja gentílica. Você tem que entender que quando se fala do Velho Testamento, nós estamos falando basicamente para o judeu. Quando se fala do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos 2 em diante, está falando aí para os gentios, quem não é judeu. Mesmo após Atos 2 em diante, era momento de transição do judaísmo para o cristianismo. Bora lá aprender mais. Aqueles que defendem essa teologia do pacto acreditam que existe apenas um povo de Deus. Eles acreditam que Israel e a era da igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento é um só. De que as promessas de terra, muitos são feitas aqui para todos. E não. As promessas de terra foi feito para com as tribos, as 12 tribos, tá certo? Foi feito para Israel. Então eles acabam espiritualizando e tirando o texto do contexto, ou texto sem contexto, para poder aplicar, para fazer uma teologia segundo esses líderes evangélicos, na maioria deles. Na maioria, não vou falar na totalidade, mas na maioria, tá? 99,9, tá? E eles acabam aplicando isso no Novo Testamento, por causa da descrença de Israel e de sua rejeição do Messias. Só lembrando que Israel rejeitou o Messias. Por exemplo, os 4 evangelhos, ou os evangelhos, eles foram feitos para o povo judeu. O povo judeu rejeitou e o benefício dos 4 evangelhos chegou à igreja gentílica, chegou até nós. Mas os 4 evangelhos, ou evangelhos de Cristo, foram escritos para o seu povo. Entendeu agora? Então, por ter rejeitado o Messias, o povo judeu rejeitou o Messias, então o benefício chegou até nós. Lembrando que a igreja, o novo pacto, a nova aliança, começou em Atos dos Apóstolos,
que na verdade é o único livro, a única epístola, a única carta que não é fechada. Porque Atos dos Apóstolos em diante até os dias de hoje é a igreja aqui na terra, até que haja o arrebatamento. É a única epístola, a única carta que é aberto. O restante todas são abertas, com saudações e bênçãos apostólicas. E o Atos dos Apóstolos é até o momento a igreja, tá? Ou a continuidade da igreja. Vamos lá. Por exemplo, Apocalipse 20, o reino milenar de Cristo é descrito. A teologia do pacto diria que o número 1000 é simbólico e não literal, de 1000 anos. Eles diriam que estamos no milênio agora e que o reino de Cristo e dos santos já está acontecendo no céu, mesmo no céu, esses 1000 anos, de forma simbólica, começando de Cristo e terminando quando ele retornar. Então, essa teologia do pacto, eles acham que tudo já aconteceu e que nós estamos vivendo o milano, o milênio. E não é verdade. Se nós formos olhar texto no contexto Velho e Novo Testamento, nós não estamos vivendo no milênio. O judeu está vivendo hoje no ano 5761, se não me engano, no calendário hebraico, no calendário do judeu. 5.000 e quase 6.000 anos, tá? 5.760, uma coisa assim, tá? Eu estou dando aqui um número próximo, tá? Do calendário judaico. No nosso calendário, não. No nosso calendário, nós estamos em 2021, correto? De Gênesis até Jesus, 4.000 anos. De Jesus até nós, 2.000 anos. Tá? Esse é o calendário cristão, beleza? É o entendimento que a gente tem acerca das escrituras sagradas, tá bom? Então, de acordo com essa teologia do pacto, eles acreditam, eles interpretam as escrituras nesse sentido já, de que a igreja, nós que estamos aqui, já estamos vivendo o milênio. Tá bom? Então, a menos que o texto indique que está usando linguagem figurativa ou figurada, o texto deve ser entendido literalmente. Quando isso não acontece, aí que acontece. Por exemplo, esse pessoal, esses teólogos do pacto entendem dessa forma. E na verdade não é. Tá bom, meu querido? Tá? Então vamos lá. Quando as escrituras falam de Israel, não está falando ou se referindo à igreja. Quando está falando de igreja, não se está referindo a Israel. Deus tem um plano para o povo gentílico, para a igreja gentílica, e Deus tem um plano para o remanescente judeu. A igreja gentílica, fora os judeus, serão levados, arrebatados. Quando começar a tribulação e grande tribulação, aí há a conversão do judeu. Então Deus tem um plano para o judeu, ok? Um plano para o gentil, um plano para os judeus, dentro do mesmo plano, só faz essa separação, tá bom? Então, além disso, em referência à profecia, todas as profecias cumpridas até agora foram cumpridas literalmente, cabalmente, não figurativamente, não figurada. Cristo cumpriu literalmente as profecias do Velho Testamento sobre o Messias quando veio há 2000 anos atrás. Só lembrando que Jesus cumpriu todo o Velho Testamento. Tá? Para quê? Para que o gentil não o fizesse. Porque o cumprimento do Velho Testamento pelo Messias, que é o próprio Cristo, ele o fez porque ele era judeu. Então não é para nós. Temos que distinguir e saber que judeu é judeu e todos os outros são gentios. A palavra de Deus no Velho Testamento, principalmente o Velho Testamento, foi escrita para o judeu. E de uma forma geral, beneficia, porque as profecias do Velho se cumprindo no Novo, tanto para o judeu quanto para o gentil. Mas a Bíblia toda não é aplicado a um novo pacto. A Bíblia toda não é aplicável. Você está me entendendo? Eu tenho outros vídeos no canal, depois você dá uma olhadinha lá. Mas aqui eu quero trazer esse esclarecimento. Vamos lá. Assim como aquelas no passado, a profecia no caso, elas estão direcionando ou são direcionadas e realizadas ou se realizam, né, literalmente no futuro. Romanos 11, 1 diz, Paulo fala e pergunta sobre o futuro de Israel e responde, definitivamente pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Quem está falando? Judeu, tá? De nenhum modo. Não, claro que não.
O resto do capítulo, se você estiver lendo abaixo, você vai ver o texto no contexto que deixou bem claro que Israel está passando ou está vivendo um endurecimento. Ou seja, temporariamente colocado de lado até que haja entrado a plenitude dos gentios. Tudo que não é judeu é gentio. Você está entendendo? Povos gentios. Nós somos a igreja gentílica. Tá bom? Romanos 11, 25. Israel não se tornou a igreja, ao contrário. A igreja foi enxertada. Israel pertencia à videira. Nós não. Nós fomos enxertados na videira que é Cristo. Por quê? Porque Israel rejeitou. Ok? Tranquilo até aqui no entendimento? Acho que está claro, né? Vamos para os finais? Bom, a raiz da família de Deus, criando um só corpo, na união dos dois, permanecendo distinta quanto à origem, mas unida com relação à fé. Se a igreja era apenas substituir Israel, a ilustração seria de uma árvore, Israel, sendo arrancada e substituída por uma outra, a igreja. Mas a ilustração de um galho sendo enxertado a uma árvore é bem clara. Este é o mistério do qual Paulo fala no versículo 25, 17, 25, tá? O mistério do Novo Testamento se refere a algo previamente não revelado e a ideia de um outro grupo de pessoas fazendo parte desse povo escolhido. Deus era novidade para os judeus daquela época nessa questão. Eles não esperavam que fosse assim. Eles não imaginavam que Jesus viria daquela forma. Jesus não veio com um cavalo e uma espada para libertar Israel. Jesus veio com a palavra. Uma palavra de misericórdia, de salvação, de um novo tempo, um novo pacto. Você está entendendo? Israel não esperava isso. Assim como até hoje. Porque são homens de guerra, são homens que brigam, são homens que querem matar, vencer os inimigos, são homens que só pensam... Você está entendendo? Quem assiste sabe que ali a faixa de Gaza, os palestinos, o judeu até que não, o judeu está mais tranquilo, né? Está no lugarzinho dele ali, mas você viu as brigas como são ali, diariamente? As notícias? Diariamente. Não há paz, não há sossego, por causa de um pedaço de terra, tá? Que para eles tem muita importância, para eles é sagrado, tá? Vamos para o final, que eu já terminei aqui. Vamos aqui. Não, então era isso, não é muita coisa. É só para a gente entender que a teologia do pacto, ela faz menção de um só povo. E a teologia aberta, teologia sistemática, que estuda assunto por assunto, todos os livros, de Gênesis, Apocalipse, sabe que a teologia do pacto, ela é vulnerável, ela não é verdadeira, ela não se encaixa nas escrituras, não se encaixa nas promessas, não se encaixa nas profecias do Velho Testamento em relação ao Novo. Então vamos ficar então com a palavra de Deus, que é verdadeira, é santa, imaculada. Então vamos entender que nós estamos vivendo realmente os últimos tempos, mas a igreja do Senhor Jesus ainda está aqui. Não aconteceu ainda o arrebatamento que se dará a qualquer momento para com todos que são igreja gentílica. Igreja que eu falo não é templo, não é denominação, não é religião. São pessoas nascidas de novo, são pessoas que foram salvos mediante ao sacrifício de Cristo e seu sangue derramado. Tá certo? Então esses subirão. Então depois disso, depois que a igreja for levada, aí sim, tribulação, grande tribulação, e aí o remanescente judeu será salvo. Depois disso vem o milênio, o grande trono branco, e etc, etc e tal. Coisas que eu já tenho no canal. E coisas que eu vou estar lembrando e fazendo lembrar com uma reflexão, no caso desta aqui. Deus abençoe você, sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom, Adonai, e até um próximo vídeo.